Olá para você ligado ao Rádio Câmara de 7 de agosto 103,5 e também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital. Estamos com o nosso Alô Procon dentro do nosso Em Pauta, trazendo hoje Gilberto Avelar, do setor de fiscalização e reclamações, e o Rui Corrêa, que é gerente do Procon Câmara em 7 de agosto, toda segunda-feira, sempre com um tema diferente aqui para a gente debater e discutir. E você pode participar pelo 986-340773. Gilberto Avelar, que bom você mais uma vez. Como é que foi o final de semana, beleza? Vamos embora lá, graças a Deus, em paz, semana iniciando, pé embaixo, acelerado. Bom dia, Edmilson, bom dia, Santiago, bom dia, meu querido amigo Rui. Mais uma vez falando aí sobre defesa do consumidor, trazendo um pouco de ensinamento e aprendizado também, porque muito mais aprendo do que ensino alguma coisa. Cada dia é um dia. Vamos embora lá, direito do consumidor. Falar em aprendizado, está aqui o nosso expert na cozinha, Rui Corrêa. Além de gerente do Procon, é um cara bom de cozinha, cozinheiro, nota 10. Como é que tá, Rui, beleza? Bom dia, Edmilson, bom dia, Santiago, bom dia, Gilberto, meu amigo, bom dia, público. De vez em quando a gente gosta de fazer algo diferente em casa, final de semana, né, aproveitar. Mas eu gosto, sim, me atrevo a dizer que eu cozinho até razoavelmente bem. Dá pro gasto. Bom, gente, daqui a pouquinho eu vou ler aqui uma participação do Geraldo, acabou de mandar um WhatsApp aqui, daqui a pouquinho a gente vai debater também aqui essa participação, mas antes, vamos falar de um tema que é muito importante, Gilberto, produto impróprio para uso e consumo, Exato. Produto vencido, né, no português bem claro. Complicadíssimo, né, Edmilson? O Procon tem recebido aí inúmeras reclamações quanto a produtos que estão sendo comercializados, vencidos, e aí é um grande problema, porque muitas vezes o consumidor não tem a cultura, né, Rui, de verificar a data, de verificar o condicionamento da embalagem, e isso pode trazer um risco muito grande à saúde. O Código de Defesa do Consumidor, ele já abre lá nas iniciais, né, da legislação do próprio Código, dizendo que nenhum produto ou serviço pode trazer riscos à saúde, né, inclusive à integridade aí do consumidor. E uma das grandes balizadoras do Código de Defesa do Consumidor é a condição, é a qualidade desse produto ou serviço que é prestado. Então, portanto, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele responsabiliza o fornecedor aí pela comercialização, e lá no parágrafo 6º diz que são impróprios os produtos aí que, porventura, eles se revelem deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação. Eu chamo a atenção que há pouco tempo atrás nós identificamos um produto, um sabão em pó falsificado, né, sendo comercializado na cidade, e aí seguiu todo o trâmite, foi criminalizada a situação. Aqui em 7 de agosto? Exatamente. Então o consumidor ele tem que estar muito atento às informações. Claro, é evidente que é muito difícil o consumidor, às vezes pelo seu desconhecimento, de identificar um produto dessa natureza. Quer dizer, quem é que vai dizer, né, quem é que vai Estava na embalagem? Tudo certinho? Embalado, marca famosa, mas o que nos chamou a atenção é que uma consumidora acionou o Procon dizendo que comprou esse sabão, tem costume de usar esse sabão em pó de uma marca muito famosa, não vamos citar aqui por uma questão de ética e respeito, né? Mas o sabão não dava espuma de forma alguma. É um trem errado, né? Tem alguma coisa errada, né? É uma empresa muito grande, é uma empresa que tem um controle de qualidade muito rigoroso, enfim. E se você já tem hábito de consumir aquele produto, você sente a diferença na hora. Exatamente. Você sabe como é que funciona, né? Você sabe como é que funciona, né? Então nós acabamos por recolher, né, esse produto, enviar. Estava na gôndola de algum supermercado? Exatamente. Sendo comercializado normalmente para o consumidor. Foi feitas as análises laboratoriais, o produto realmente era um produto fraudado, né? E aí foi tomadas as medidas cabíveis aí para que pudesse proteger o consumidor, né? Inclusive comunicando aí ao fornecedor, ao fabricante,
matriz desse produto, né, que tomou também as medidas cabíveis. Enfim, Claro. mas é importantíssimo que o consumidor ele possa, antes de adquirir qualquer produto, né, Rui, verificar qual que é a qualidade desse produto. Está na data de validade, a embalagem está intacta, está variado. Se estiver variada, não leve. Você não é obrigado a adquirir um produto que já contém aí algum vício, e especialmente um vício estrutural, que é a embalagem. Então, lata amassada, nem pensar, né? Principalmente quando se trata aí de produtos que já tem aí uma condição, né, propícia a trazer um problema de saúde quando a embalagem está variada. Por exemplo, vou citar aqui massa de tomate. Pega uma latinha ali amassada, lá dentro tem a lata é metálica. Ela tem ali um verniz alimentar lá dentro. Quando ela é amassada, pode ocorrer a trinca desse verniz, entra em contato ali com o metal, gera ali uma proliferação de bactérias. A bactéria normalmente é anaeróbica, não precisa de oxigênio para sobreviver, e aí traz um risco danado. A pessoa que consome pode não ter problema nenhum, mas pode ter um agravante aí, e aí uma intoxicação alimentar pode levar à morte, inclusive. Claro, sem dúvida. Gilberto, as multas deveriam ser mais severas para esse tipo de situação, porque quando a pessoa detecta na gôndola, no supermercado, por exemplo, vamos citar supermercado aqui, um produto vencido, você leva para casa, paga pelo produto, joga o produto fora porque perdeu, ainda corre todos esses riscos aí que o Gilberto falou. A multa deveria ser um pouco mais severa para tentar aliviar um pouco, porque a gente encontra o tempo todo com produto vencido em supermercado, prateleira de qualquer estabelecimento. É o tempo todo. Na realidade é o seguinte, as multas do PROCON, elas são multas expressivas, né? Dado ao fato de que as multas são calculadas em cima de todo o rendimento que aquele fornecedor tem durante o ano, bruto. Então é um percentual, vem os agravantes e tal, e esse percentual aí é cobrado em cima desse valor. Então a questão da multa em si, eu consideraria ali, não como primeira opção de fato para reverter a situação, porque primeiro é preciso ter a consciência de fato, né, que esse produto, estando vencido na gôndola, ele traz riscos à vida, risco à saúde, e o fornecedor ele precisa estar atento, porque ele a responsabilidade dele é direta sobre o fato. Se você pegar o artigo 23, diz que o desconhecimento do fornecedor sobre os riscos, sobre os vícios, sobre a situação que impõe de forma indevida ao consumidor, não o exime de responsabilidade. Então, portanto, nós precisamos muito mais, né, do que pelo fato da multa em si, nós precisamos de ter a consciência de que não se pode trazer riscos e a vida do consumidor, né, Rui? Exatamente. É importante dizer também que é obrigação do vendedor, do supermercado, fornecedor, fiscalizar essa questão de data de validade, né? E cabe também ao consumidor que irá comprar olhar, porque pode, por alguma razão ou outra, o produto está exposto à venda. Tem que virar um hábito, né? Exatamente. Do consumidor, é a conscientização do consumidor. Chegar, olhar o produto visivelmente, se tem uma cor deteriorada, se é transparente, né? A data de validade, toda essa situação. Porque pode ter acontecido de estar de forma equivocada na prateleira de venda. Certo? Que é errado. São os repositores que fazem essa consulta, né? E às vezes também algumas empresas têm lá o representante no local que faz a reposição. Então, quer dizer, pode acontecer da pessoa passar lá sem perceber e a data de validade está lá. Né? Você faz a reposição do produto, algum ficou para trás, está com a data vencida e tal. Então, é você, consumidor, que tem que ter a prática de, opa, teve um erro lá, mas eu não vou errar de levar para casa. Né? Até porque quem vai ser o maior prejudicado é o próprio consumidor, que vai consumir aquele produto que pode vir a ocasionar certas situações até de internação. Claro, né? Uma infecção intestinal. Exatamente. É uma coisa muito séria, né? Seríssimo. Parece simples para quem está repondo lá, esqueci, olha. Eu já me deparei com várias vezes assim, eu chego lá e falo, às vezes com o repositor mesmo, assim, olha, eu procurei um produto, tem uma turma vencida ali. Eu vou olhar.
Quer dizer, é simples, né? Você chegar e falar assim, eu vou olhar, vai lá e tira, alguém esqueceu, passou batido, né? Mas e se consome? Exatamente. E um fato Você vai processar quem, procurar quem? Cadê o culpado? Quem vai provar que você comeu aquele produto? É verdade. Tem isso tudo aí. Né? E isso, uma curiosidade, foi a partir de 84, porque antes nem isso tinha. Nós que somos de gerações, né, passadas, não existia essa questão de data de validade. Eu não sei se você sabe, Gilberto, Edmilson, isso foi ocasionado por um grave acidente, né? Uma criança comeu pasta de patê e passou muito mal. E houve uma repercussão geral. Dali para frente, que o governo exigiu que começasse a colocar datas de validade. E essas datas de validade, elas não são aleatórias. São feitas pesquisas, né, Gilberto? Claro. Fora da geladeira, dentro da geladeira, isso, aberto ou não aberto. Então não é uma data aleatória. E algo interessante que eu vi é que esses produtos que têm a validade de até 3 meses, ele tem que ter data, dia, mês, ano e hora. Inclusive Que o foi lote, fabricado. né, de fabricação. Porque o tempo é muito curto. Já esses produtos que passam de 3 meses, é necessário apenas data de mês e ano. Mês e ano. Entendeu? É o tipo de congelado, por exemplo, na sessão, né? Exato. Com validade de 1 ano. A gente sempre acha, né? Não, congelado aqui por mais de 1 ano, ainda você pode consumir. Mas está fora da data. Ele tem ali Não pode período ficar na de gôndola, né? segurança Na sessão. na realidade para esse produto, mas considera-se a data de validade como limite Ponto final. de consumo e ponto final. Eu chamo a atenção até porque muitas vezes, né, o consumidor ele acha que produto alimentício é um produto que tem uma validade e somente há que se considerar ali muito mais esse produto alimentício, mas não é assim que funciona, né? Nós já nos deparamos, por exemplo, em fiscalização com chinelo, né? Chinelo de dedo, esse chinelo comum, tem inúmeras marcas diferentes, e aí o chinelo todo trincado por baixo, quer dizer, ele estava ali há tanto tempo exposto Ressecou, né? que não é, ele atingiu uma vida útil, começou ali a se deteriorar e muitas vezes o consumidor passa a mão naquele chinelo ali, leva, compra e ele vai se deparar com isso em casa. E aí é um problema, porque muitas vezes ele pegou aquela nota fiscal, já jogou fora, enfim, apesar que a responsabilidade do fabricante, independente de emissão ou nota fiscal, não é? Da emissão de nota fiscal, ele tem a responsabilidade sobre a qualidade e resultados do uso desse produto. Gilberto, você que vai a campo o tempo todo, né, no setor de fiscalização e reclamações do PROCON, a situação do produto que é embalado, vem de fábrica, embalado a vácuo, por exemplo, e ele também é vendido a granel dentro da loja. Então, quer dizer, a data de vencimento dele pode ter vencido ali, por exemplo, vamos colocar um produto defumado, por exemplo, está lá embalado, lacrado a vácuo. Está próximo da data de vencimento, se você tira ele daquela embalagem e vende a granel, como é que funciona essa fiscalização? Exato, Ou isso aí é muito bom boa. senso? Não, na realidade é o seguinte, muito simples a gente entender. Todo produto tem que ter uma data de validade. E essa data de validade, ela parte do fabricante. Se o fornecedor nessa hora pega uma carne a vácuo, desembala, isso hoje muitas vezes é comum, Muito. né? Comum. Porque hoje existem maiores restrições quanto ao consumo da carne, quanto à forma que essa carne chega no estabelecimento para ser negociado, né? Então, na realidade, o que ocorre hoje, muitas vezes, que a Anvisa ela tem a regulação e ela tem endurecido cada vez mais quanto ao produto in natura. Então, portanto, antes a gente via e acreditamos que isso continua acontecendo muitas vezes, mas é difícil de você identificar o momento em que condição chega, por exemplo, um boi que foi abatido num pasto de forma clandestina, que não atende ali a regulação, não é, de consumo, e muitas vezes vai parar num açougue. Mas o supermercadista hoje, especialmente as grandes redes,
muitas vezes elas trabalham com a carne de frigorífico, essa carne já vem ali inspecionada, a vácuo, claro. vem inspecionada, eles abrem. Tem o CIF, né? Isso, e vão comercializar essa carne. Ela tem que ter ali próximo a comprovação dessa data de validade e quem é o fornecedor dessa carne. Pois é, mas na verdade, uma carne, por exemplo, salsicha, linguiça, tudo, falando não, que você chega no açougue para comprar. Você vê só preço. Exato. A carne está lá. De que dia que é essa carne, qual a data dela, qual a nota fiscal dela, a gente não tem acesso a essas informações. Na realidade, Edmilson, Você chega ali, pesa 2 quilos, coloca lá, vem a Perfeito. etiqueta, né? Tantos reais. O que eles pronto. colocam a etiqueta Peso. é Peso. pesado, dia Data tal, tal. Dia tal, data peso. validade 3 dias. muito interessante é o pronto. seguinte, Edmilson. A legislação, o Código de Defesa do Consumidor, ele abre, de fato, falando sobre o princípio da boa-fé e do equilíbrio contratual. Aí que mora né, o Rui? problema. Então, na realidade, por isso que eu disse aqui, quanto à questão, quando você colocou que deveria endurecer mais a situação através de multas, nós temos um trabalho hercúleo para mudar a cultura e para mudar a sensibilidade desse fornecedor do que propriamente resolveria você chegar e somente multar. É, mas Não é? quando sente no bolso, é algo que o pessoal acaba, por exemplo, no passado distante, todo mundo andava de moto sem capacete. Aham. Você começou a penalizar gravemente, opa. Isso. Lamentavelmente. Só que é o seguinte, eu concordo com você que a parte cultural, você tem que É vir- preciso mudar. Ah, vamos mudar a filosofia lá na escola, lá com a criancinha. Exato. É a longo prazo. Exato. Na China e países asiáticos fazem isso. É um trabalho de formiguinha. Eles fazem um trabalho para 20, 30 anos. Isso. Aqui não adianta mudar para amanhã. Então eu falo da multa porque a reincidência pode Isso. fechar o estabelecimento, né? Exato. Pode perder o CNPJ. Mas assim, a gente fica à mercê também dessa boa vontade Agora, que você disse, né? Chamo a atenção para o seguinte detalhe. O artigo 31 diz que todo produto tem que ter precificação e as informações de forma clara, precisa e ostensiva. Quando esse fornecedor, quando esse supermercadista, ele pega uma carne ali a vácuo de um determinado frigorífico, ele vai abrir a embalagem e vai comercializar ela no peso. Ele tem que manter essa embalagem, de fato, à disposição a quem queira consultar essas informações, porque é um direito do consumidor. Quanto Ele ao retirou artigo 31. da embalagem do vácuo, porque Ele na embalagem tem- está todas essas Isso. informações lá. Né? Até porque é o seguinte, Ah, vai colocar junto ao produto de mais. o que vai ocorrer? Quando eu disponho um produto ou serviço, especialmente no caso aqui que nós estamos dando tratativa ao produto, que eu estou dispondo e as informações não estão claras, o artigo 36, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor diz que a quem está comercializando, ele tem a obrigação de dispor para o consumidor as informações técnicas, científicas que deem sustentação à mensagem. Portanto, o fornecedor é obrigado a comprovar que aquele produto é um produto lícito, que está em dia, Na teoria- que está próprio para consumo. Na teoria, Eu sim, tá gosto de tudo dizer o certinho. seguinte, É eu assim gosto- que funciona, eu mas gosto- na prática. Eu gosto de dizer o seguinte, eu milito, né, na área de direito, né, tal, e eu gosto de dizer que as leis são muito lindas, são muito Sim. bem feitas. certo? Bem elaboradas. Muito bem elaboradas. Tecnicamente. O Brasil tem as melhores leis, sabe, em relação a consumo, em Perfeito. relação a criança e adolescente, são perfeitos. O problema, são dois problemas. Primeiro, o não cumprimento. Segundo, a fiscalização. É. Não, né, é impossível, sabe, de fazer uma fiscalização mais ampla. Então, a conscientização, certo? Que para melhorar essa relação consumerista entre consumidor e A mudança de fornecedor, cultura aí. exatamente, tanto do fornecedor quanto do consumidor, Exato. e essa é a solução. Primordial. E aquilo que você falou. Essa questão tem que vir da base. Tudo é da base, tudo é da escola. Exatamente. Tudo é da escola. Então, se você vai, conscientiza as crianças, né? Os adolescentes da escola, eles vão passar para os pais.
que aí vai virar... Não, e vão se virar na multiplicadores. escola você tem uma criança com aquele hábito de olhar a data de validade e ficar uma coisa assim maçante, que a pessoa que tem, é quase que uma disciplina, né? Sim. Aí a criança, porque é um tal de pai e mãe tá comprando, Não, o menino chega, vai na prateleira, pega um negócio, joga no carrinho. E criança olha a assim, data. pai, você olhou? Você olhou a data de validade, pai? Questiona. Questiona. Tem que ser por aí, né? Já aconteceu de algum de vocês, por exemplo, do nada, né? Você tá bem, tranquilo, de saúde, aí de repente você almoça, ou janta, ou come alguma coisa, e de repente, sei lá, menos de uma hora, você começa a desandar. Começa a se passar mal, dor de barriga, enfim, cólica e tal. Pode ser, de repente, um produto desse que você consumiu e não faz a mínima ideia. Aí você começa a pôr culpa no... não, tem dia que eu não estou bem mesmo. Na realidade, não é assim, né? Edmilson, o que acontece? Cada produto tem uma característica própria, não é? Então, na realidade, se você pega uma carne, aquela carne está com uma coloração estranha. Aquela carne tem um cheiro estranho. A dona de casa, então, é expert. Tem, assim, um faro impressionante, né, Rui? Cheiro Cozinheiro. É cozinheiro. Ela O Rui entende muito de cozinha. Nós que somos homens, talvez não tenhamos essa sensibilidade. É igual o estômago de Ema, né? Come qualquer coisa. Qualquer coisa tá tudo certo. Passa mal, melhora. Mas a dona de casa, ela tem esse feeling. Não é, Rui? Então, muitas vezes, ela identifica e fala com o marido, essa carne que você comprou está estragada. Não é? O grande problema que nós temos a nível, muitas vezes, de trazer aí uma consequência a nível de saúde, uma consequência estomacal, vamos dizer assim, são para os produtos que são consumidos in natura. Né? Aquele produto que é cozido, que é frito, muitas vezes parte do problema vai ser eliminado ali no processamento desse alimento e você não vai ter maiores consequências. Tem algumas situações, né? Ou você coloca um fiscal para cada estabelecimento. Impossível, né? O poder público não consegue absorver um fiscal para cada estabelecimento. Seria uma forma. É difícil essa. Então a gente descarta. Outra é relação fornecedor e consumidor, para fazer esse elo de ligação para que o fiscal seja comunicado, olha, vi em tal estabelecimento um produto assim assado, e aí você aciona, aí você já identifica na hora. Se todo mundo pegar esse hábito de perceber o erro e comunicar ao PROCON, facilita muito. Por isso a importância da mudança de cultura. Por isso a importância, como o Rui colocou e você também colocou, educar a criança. O PROCON, há um tempo atrás, de tempos em tempos, nós retornamos com esse programa, que é Educação para o Consumo. Aí a gente vai às escolas e passa a levar para eles, né, as palestras de forma muito prática, interativa, dinâmica, para que a criança ela cresça com essa nova cultura e observação. Porque, como o Rui colocou muito bem, a criança alerta os pais. Né? A criança é muito ativa nesse sentido. Então, quando você fala com a criança isto é errado, ela propaga que aquilo é errado. Verdade. E os pais também é aquela coisa de calçar, como diz aquele português bem, calçar a cara e falar assim, opa, o meu filho está me chamando a atenção. Quer dizer, é o poste urinando no cachorro. Quer dizer, eu deveria dar dando exemplo para a criança, ela está me chamando a atenção. É uma questão cultural. É cultural, mas tem que mudar, né? Tem que mudar. Pode falar. Algo interessante para você colocar também, porque tem certos produtos, né, Gilberto? Está lá, prazo indeterminado. Prazo de duração indeterminado. Para a vida toda, né? Sim, não é igual para mel. O mel, por exemplo, sendo conservado, ele não estraga. Certo? Sal de cozinha, ele é por tempo indeterminado, é de eterno. Mas mesmo assim, bom, não tem certeza, mas na gôndola você acha sal com data de validade, né? Será? Não, mas ele não tem isso. Mas o sal não vai te dar problema. Não entra na prazo indeterminado. A questão muitas vezes é o seguinte, a gente observa muita regulação no caso da Anvisa. Ela disciplina aí as questões regulatórias de uso, estocagem, manipulação, e é importante que a gente observe isso. É claro e evidente que o consumidor no dia a dia, na correria, e nem é especificidade dele, né, Rui? De estar observando a questão das leis, mas nós que estamos na área de defesa do consumidor
muitas vezes a gente anoitece com uma regra, amanhece com outra, e a gente tem que estar atento e tem que estar atualizado a essa questão. O maior problema Não é aquela coisa da zona de conforto, né? A gente está falando do consumidor aqui, está atento o tempo todo para isso, né? Mas aquela coisa assim, depois eu vejo isso, vou lá, eu preciso passar rapidinho no supermercado e não percebe. Às vezes uma pequena falha pode custar até a vida, Mas né? é porque não teve o hábito ainda, né? É o tal do hábito. Porque o hábito, quando você tem esse hábito, você tá automatismo, né? Exatamente. Gente, para a gente chegar na reta final aqui, eu gostaria que vocês respondessem aqui, ou o Rui ou o Gilberto. O Geraldo aqui mandou essa pergunta logo no começo do programa, mas eu deixei para fazer agora. Não vou citar aqui, tá, Geraldo, o nome da empresa que você falou, até para nos resguardar também. E o mais importante aqui é a situação. Bom dia. Um estabelecimento pode negar a venda de um produto alegando não ter troco? Aí ele falou o nome da empresa aqui, diz que é da região lá do bairro Nova Cidade, eles estão fazendo isso. Outro dia fiz uma compra de R$27, paguei com R$50 e não queria aceitar, considerando que já era 15 horas e já tinham vendido, nada que justificasse essa prática. Isso é constante. Aí ele foi embora sem fazer as compras. Aí, Perfeito. Que confusão, né? Primeira questão é a seguinte, muito boa Eu tenho pergunta dinheiro. do Geraldo. Obrigado, Geraldo. O que ocorre na realidade é o seguinte, é prática abusiva deixar de atender a demanda do consumidor. Já está previsto lá no artigo 39, inciso 2º, ok? Baseado na questão de que é prática abusiva deixar de atender a demanda do consumidor a quem se propõe a pagar pelo produto ou serviço, quem oferta patrocina o troco. Nós nos deparamos constantemente com o tal de R$ 1,99, R$ 2,99 e esse 1 centavo fica para trás e 2 centavos fica para trás. Sim. E 3 centavos fica para trás. Isto, na realidade, vira apropriação indébita por parte do fornecedor se ele não dispõe o troco. Então, ele precisa, se ele não tem o troco, ou ele precisa dispor deste troco ou arredondar para a casa mais próxima que ele possa dispor o troco ao consumidor. O que não pode ocorrer é deixar de atender a demanda do consumidor, deixar de vender para o consumidor porque não tem troco. Isso não existe. Agora, o cliente que dispensa um consumidor por não ter troco, eu tô vivendo com o mundo. Hoje em dia a luta, né, em busca do cliente, né, da satisfação de atender um cliente, a concorrência o tempo todo. Agora infelizmente o produto está aí, você está aí com dinheiro, mas eu não vou vender. Não quero vender. Eu não tem troco. Não precisando. Já fechou o caixa, já levaram o troco, um abraço. Não existe isso, tá? Quem se estabelece está sujeito a seguir a legislação vigente. Quem tem que seguir a legislação vigente, no caso, o fornecedor, ele não pode deixar de atender a demanda do consumidor. Não vou vender porque eu não tenho troco. Lamento, sinto muito, mas é uma prática abusiva. Eu sugiro ao Geraldo, caso ele tenha interesse, abre a reclamação junto ao PROCON para que a gente possa ir no local, para que a gente possa orientar, para a gente possa colocar as coisas às claras. Não é um produto vencido e tudo, mas aí é uma orientação, né, que o PROCON pode chegar e falar, olha, você tem que disponibilizar o troco. O cidadão aqui veio comprar, você tem um produto, você não vendeu porque nós não tem tivemos troco. Às vezes o próprio fornecedor nem sabe disso. Às vezes o fornecedor nem sabe disso. Né? O que ocorre muitas vezes, sabe. a falta de informação, muitas vezes é por parte do consumidor e por parte do fornecedor. Antes, nós tínhamos aí os serviços contábeis, aonde a contabilidade ela orientava esses fornecedores. Qual é a regra? Como é que caminha? Como é que não é? Isso acabou de um tempo para cá. Muitas vezes, não estou generalizando aqui, existem excelentes contabilidades que orientam bem o seu cliente, mas existem contabilidades que não orientam, o cliente fica ali, o fornecedor, né, que é cliente da contabilidade, fica a ver navios, e o fornecedor também não busca se informar. Ele só se dispõe a fazer quando há uma intervenção aí da fiscalização, uma notificação. O PROCON vai lá, notifica e aí a coisa toma outra forma, né? Fato é que a regra é a seguinte: quem dispõe a oferta, quem dispõe o produto, tem que dispor o troco.
E isso é uma condição sine qua non. O Marcos Roberto está participando aqui, está dizendo aqui, a gente vai deixar para o próximo programa, Marcos, e de repente eu passo também o seu WhatsApp aqui para o Gilberto, do Procon, para o Rui. Está perguntando aqui como proceder no golpe do Pix. Na nossa conta, o golpista pede o retorno, mas é golpe, quase que caiu. Isso, tem que Nos ficar orienta, por favor. espertíssimo. Primeira coisa aqui... Rapidamente, Gilberto. Rapidamente aqui, para a gente encerrar. Como é que é o nome do... O Marcos Roberto. Marcos Roberto, muito boa colocação. Primeira coisa a fazer é o seguinte, Marcos Roberto. Depositou no seu nome, a pessoa entrou em contato, falou para você devolver, não faça isso. Devolva através do banco, ok? Se esse cidadão depositou de forma errada, você deve se dirigir a seu banco, procurar o gerente e falar, olha, eu quero devolver, mas através do banco. Por quê? Senão esse cidadão lá que depositou, entrou em contato, depositou o Pix, entrou em contato com a pessoa que recebeu, falou para devolver, o cidadão, o consumidor que recebeu o Pix, vai devolver esse dinheiro, o outro que diz que depositou errado vai acionar o MED, que é um dispositivo de devolução, de estorno desse valor, vai lá na conta desse consumidor e tira novamente esse valor. Então, não devolva por intermédio de telefonema. Faça o trâmite pelo banco. Faça o trâmite pelo banco, a maneira mais segura de você se assegurar e resguardar que foi devolvido aquele valor mais uma única vez de forma legal. O banco é que resolve. Olha, Exatamente. você mandou para ele, tem um dinheiro realmente lá, existe, eu vou devolver por aqui, pronto. Bom, gente, espero ter respondido aí o Marcos Roberto e o Geraldo também. Obrigado pelas participações. Então, se a gente tiver esse tipo de problema, procurar o Procon aonde, Gilberto? Rua Aracaju 42, Canaã, bairro Canaã, do lado ali do Hospital Municipal, linha quente 151. E o Procon Câmara, o Rui? É aqui na Câmara, né? De vereadores, né? Rua Domingos Loverturi. Isso, Domingos Loverturi. No bairro São Geraldo. Exatamente. Atrás da rodoviária. Isso. Exato, atrás da rodoviária. Referência É o fácil. Procon Câmara, então são duas opções pro consumidor, né? Tem o Procon Executivo, né? Próximo ao O hospital, consumidor hospital tem que municipal. aprender a fazer esse tipo de coisa. Eu vi uma coisa É errada, ninguém está importante querendo que faça. prejudicar ninguém, né? Que seja o consumidor ou o fornecedor. Mas faça para que as pessoas comecem a tomar consciência, né? Porque uma hora é uma coisinha boba, como é o caso do troco lá, ele foi embora, não levou o produto, compra em outro lugar. Mas se é um produto que você tem próprio consumo, come uma criança, por exemplo, vai parar no hospital, transtorno familiar. Obrigado pela participação. Você, Gilberto, semana que vem a gente encontra. E você também, né, Rui? É o nosso cozinheiro de plantão, menino, rapaz. O Instagram dele é igual a Ana Maria Braga. O homem fez uma, como é que chama lá? Filé parmegiana de boi ralado. Filé parmegiana de carne moída. Rapaz, o homem tá fera, né? Aí meu primo tá perguntando, quem foi que ralou o boi? Aí. Edmilson Marques, eu quero agradecer imensamente, agradecer meu amigo Rui aqui pela parceria de sempre. Junto. Agradecer os nossos ouvintes, né? Desejar uma semana abençoada. Vamos lá, pé embaixo, acelerado. Semana que vem tem mais direito do consumidor. Muito bem. A meninada tá de férias, né, Rui? Verdade. Mês de julho é férias, tá todo mundo doido. O que eu faço? O menino vai pra escola, não tem vão pra buscar. Tranquilo, eu moro sozinho. Não, não sou eu. É por isso que eu tô falando. Então essa questão de a mulher, eu vou ter que saber se a carne, se o produto tá ou não tá. Não é? Eu só tô te usando aqui como cobaia, mas na verdade, pra quem tá nos ouvindo agora, mês de julho, férias escolar, o pessoal fica doido, sabe? Larga o menino com a avó. Meu menino mais novo tem 31. Aí é hora de falar assim, ô meu Deus, que saudade dos professores. Não é? Gente, obrigado mais uma vez. Valeu. Tá aí, gente, o nosso empaldo de hoje, recebendo essa turma do Procon aqui, o Gilberto Avelar e o Rui Correia, Procon Câmara. Para você ligado, Rádio Câmara e TV Câmara, canal 11.2 digital.